Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Derek Oliveira e este é o canal Conversa sobre Filmes. Hoje vamos conversar sobre dois filmes do lendário diretor M. Night Shyamalan. Já vão se inscrevendo no canal, dando like no vídeo que eu volto depois da vinheta. A Vila e o recente Batem à Porta são dois grandes filmes e eu posso provar. Começando com A Vila, filme de 2004, conta com a participação de Brice Dallas e Joaquin Phoenix como os principais atores do filme. O filme se inicia com um pai enterrando seu filho de 7 anos, o Daniel Nicholson, e a cena corta para um almoço com muitas pessoas sentadas à mesa e repartindo a comida. O cenário em si e a própria vestimenta dos personagens nos remete ao final do século XIX. E ali na comunidade, todos contribuem para a manutenção do local. Na continuação da cena, duas moças encontram uma planta vermelha. Então elas arrancam essa planta e enterram. E no momento a gente não entende o porquê, é uma coisa muito aleatória, né? Mas guarde essa informação que vai ser útil para o futuro. Na sequência, as crianças da vila se aglomeram em torno de um animal morto e que estava esfolado, o que gera certa comoção entre as crianças, acreditando que teria sido obra daqueles que o nome não pode ser dito, certos monstros. Mas o professor delas diz que os moradores da vila não adentrarem a floresta que cerca o vilarejo, os monstros não aparecerão à vila. Brice finalmente aparece, ela interpreta a personagem Eve, uma deficiente visual que é muito reta em sua vida e que tem o respeito de todos os moradores da vila. Brice se encontra com Lucius, que é interpretado pelo Joaquin Phoenix, e seu outro amigo, um rapaz com problemas mentais, o Noah, que lhe entrega frutas vermelhas, que é a cor proibida. A Brice conta que a cor vermelha atrai os monstros, cujo nome não pode ser dito, e devem ser enterradas, razão pela qual as meninas fizeram isso no começo do filme. Lucius, preocupado com a situação, decide levar o ocorrido para os anciões, que são as pessoas mais velhas da vila, e são elas que são encarregadas de decidirem as coisas que vão acontecer na vila. Na sequência, a mãe de Lucius conta que o pai dele foi brutalmente assassinado ao ir ao mercado na cidade próxima à vila, e por isso Lucius deveria desistir de ir à cidade atrás de suprimentos. No final do mesmo dia, as criaturas em vermelho aparecem pela primeira vez, causando pânico na população que fogem para o porão de suas casas. No dia seguinte, o Conselho dos Anciões se reúne e Lucius conta que ele havia causado, que ele havia cruzado os limites da vila, por isso que as criaturas teriam aparecido. Naquela noite, a população se depara com diversos animais esfolados por toda a vila e todos ficam em pânico. Após os ânimos se acalmarem, Brice e Lucius conversam sobre os seus sentimentos e se beijam e decidem se casar. Noah, quando fica sabendo, ele fica devastado com aquela situação e ele decide ir à casa de Lucius. E aí, do nada, assim, sem a gente estar prevendo, ele saca uma faca e desfere vários golpes no Lucius. E o Lucius fica caído no chão. E Brice vai correndo até a casa de Lucius e o encontra caído no chão. Noah é preso e levado ao quarto vazio. E nessa passagem agora que nós teremos a revelação do filme, o plot twist acontece agora. Porque compadecido da dor da filha, seu pai decide contar a verdade sobre os monstros, que eram apenas fantasias usadas pelos anciões da vila para controlar a vila através do medo das pessoas, né? Com essa informação, Brice parte para a cidade através da floresta e no meio de árvores e galhos. E ela encontra um monstro, ou alguém vestido de monstro no caso, né? E ele acaba caindo numa armadilha, mostrando que a criatura era Noah, que acaba morrendo no local. A cena de Brice fugindo da criatura, ela é um pouco tosca, porque assim, ela nunca tinha entrado nessa floresta, ela era deficiente visual e ela consegue andar pela floresta melhor do que o próprio Noah. Então isso daí tira um pouco a credibilidade do filme, mas não chega a estragar a experiência, né? É só uma cena que a gente fala, putz, foi meio forçada ali, né?
Enquanto isso, alguns anciões da vila se reúnem para mostrar algumas fotos antigas e contam que todos os anciões tiveram perdas de entes queridos de forma brutal, o que os levou a criarem a vila para fugirem da violência das cidades. Nesse meio tempo, a Brice chega à cidade que o seu pai havia falado. Quando ela finalmente chega, ela encontra um guarda florestal, que diz que ela estava numa reserva ambiental protegida da presença de qualquer atividade humana. Pela bondade que o guarda sente em Brice, ele decide ajudá-la com a lista de remédios que havia sido solicitada. E Brice retorna à vila para salvar Luxus. E assim se encerra o filme. A gente acha que o filme todo é baseado no medo que os moradores tinham dos monstros criados pelos anciões. Eles governam a partir do medo e isso é passado de geração em geração, e todo o suspense do filme, toda a atmosfera que isso cria, faz com que o plot twist funcione tão bem. Porém, uma vez que o plot twist é descoberto, o filme perde muito o interesse, assim, a gente não tem vontade, por exemplo, de assistir mais uma vez. Não é aquele filme que você assiste 2, 3, 4, 5 vezes, né? É um filme que você assistiu aquela hora e pronto, você não vai assistir de novo, né? Então é por isso que a gente acredita que esse filme A Vila foi tão injustiçado pelos nossos colegas aí que gostam de filmes do M. Night Shyamalan. E você? Você já assistiu A Vila? Conte-nos a sua experiência, o que você achou, a parte que você mais gostou, se você gostou do plot twist e se concorda com a nossa opinião. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, com relação ao filme Batem à Porta de 2023, com Dave Bautista, o Drex de Guardiões da Galáxia, acho que todo mundo conhece ele. Temos seu início com uma garotinha brincando num bosque próximo, a cabana, que os seus pais alugaram ali para passar as férias, né? Ou um feriado, alguma coisa assim. Quando do nada surge o Leonard e começa a conversar com a garota. Quando outras 3 pessoas aparecem também, falando que vão precisar entrar na cabana e forçarem a entrada se for preciso. Eles relutam em deixá-los entrar, né, o casal que está dentro da casa com a garotinha, e a discussão se inicia até que os invasores conseguem entrar. A cena corta para os 2 amarrados em cadeiras e os 4 começam a se apresentar um a um, gerando um clima de tensão no ar, né? Após Leonard disser que os 4 estão lá para prevenir o apocalipse e que precisará da ajuda dos pais para impedirem esse evento de acontecer, né? Claro que no início os pais não acreditam e o Leonard diz que um dos 3, os pais, né, e a garotinha, vão precisar se sacrificar ou o mundo irá acabar. E a gente começa a pensar, né? O que esse doido tá falando? Mas o Leonard continua insistindo no fim do mundo, não sei o quê, de todos os humanos da Terra que vão acabar de uma forma ou de outra, vão morrer ali, né? Então a gente começa a ficar meio balançado, né? O que esse cara tá falando? Quem que ele é? Por que vai acontecer isso? Começa a surgir uma série de questionamentos na nossa cabeça, né? Isso quando o Leonard explica que os 4 tiveram visões do que ia acontecer no mundo e se eles não se sacrificarem. E ele continua e diz que primeiro os oceanos vão invadir a Terra e tudo ao seu redor, que após uma terrível praga acontecerá e deixará milhões de pessoas mortas. Enquanto isso, o casal demonstra raiva e dizem não acreditar nele. E Leonard interrompe e diz que a cada não que o casal dá, um deles vão soltar uma praga. E com o não desse casal, os 4 se reúnem e matam um deles próprios, né? E a primeira praga é liberada. O Leonard liga a televisão e mostra para eles que um terremoto atingiu o Havaí, o Canadá e os Estados Unidos. E outro acontece também e acaba gerando um grande tsunami que atinge a costa oeste dos Estados Unidos. Um dia se passa e a discussão sobre o aprisionamento do casal e o suposto fim do mundo continua. E o clima de tensão só aumenta. Será que a verdade é possível, né, no fim do mundo? Ou se é apenas uma alucinação coletiva? Esse é um questionamento que fica na nossa cabeça ali muito presente, né? A gente não sabe, né, se aquilo é verdade ou não. Aconteceu aqueles primeiros eventos, né, com a questão do terremoto, de tsunami, mas
em tese pode ser uma coincidência, né? Então o casal fica ali ainda irredutível, né? Ninguém aqui vai se sacrificar, vocês têm que ir embora e tal, fica nessa, né? E nesse meio tempo começa uma discussão sobre quem irá matar ou ser morto, né? O casal decide não se sacrificar e mais um membro do grupo é morto. Leonard liga a TV novamente e um vírus desconhecido parece estar acometendo diversas milhares de pessoas em diversos países. É decretado lockdown, praticamente igual a gente teve com a Covid, só que um pouco pior, né? Novamente o casal decide não acreditar e nesse meio tempo eles conseguem se desamarrar das cadeiras ali, né, que eles estavam presos, e eles conseguem pegar um revólver e atiram em um membro do grupo, que só tem dois agora, né, que dois já haviam sido sacrificados, faltavam mais dois. E, e o Leonard termina de matá-la, né, já que eles não se sacrificaram, e ele termina de matar a pessoa que havia recebido o tiro. E assim, centenas de aviões, centenas de milhares de aviões ao redor do mundo começam a despencar do ar sem qualquer motivo aparente, do nada, assim. Então, sobrevoando lá os lugares, do nada ele simplesmente parece que para no ar e desaba. Então começa a gerar até um choque nos próprios jornalistas, nas pessoas, começa a ficar um rebuliço e o clima começa a ficar de muita tensão, porque parece que o que eles estão falando é verdade, né? Tem um fundo de verdade que não pode ser coincidência três, digamos que ataques, né? Três manifestações tão fortes da natureza assim acontecerem ao mesmo tempo, praticamente, né? E a discussão entre o casal e o único sobrevivente do grupo, que é o Leonard, permanece quente, né? Eles começam a discutir mais e mais. O Andrew, que é do rapaz do casal ali, ele já tá assim na última gota assim de paciência dele, ele tá muito nervoso, muito irritado, ele quer que aquilo termine o mais rápido possível. E o Eric, por outro lado, ele começa a ficar mais inclinado ali, ele não tá criticando tanto o Leonard, alguma coisa tá acontecendo na cabeça dele, e a gente já começa a ver que alguma coisa ali está acontecendo, né? Que ele está acreditando naquilo. E aí, nesse momento, o Leonard senta numa cadeira, pega uma faca, coloca no pescoço e questiona se o casal estaria disposto a fazer o sacrifício. E que eles teriam alguns minutos para se decidirem após ele cortar a sua própria garganta. E após esse evento, né, o Leonard acaba passando ali a faca na sua garganta, né, acaba se desvivendo, digamos assim. E após esse evento começam a aparecer diversas nuvens ali ao redor, muito escura, muito pesada ali, começa uma chuva, não seria uma chuva, né? Aliás, tem uma chuva, mas seria uma quantidade gigantesca de relâmpagos ao redor do mundo, de trovões, relâmpagos ali que começam a criar verdadeiros incêndios em diversas partes do mundo. Também as pessoas já ficam desesperadas ali, estão só piorando as notícias ao redor do mundo. E aí o Eric e o Andrew, eles começam a conversar, né? E o Eric tenta convencer o Andrew de que se ele sacrificar pela Wen, que é a garotinha, pelo Andrew, que é o seu marido, Eric diz que ele acredita em Leonard e que pede para que o Andrew o mate e que após alguns instantes ouve-se ao longe, né? Eles não mostram a cena, né? Eles mostram uma tomada fora da cabana, assim, de longe, e ouve-se um barulho de tiro. E o Andrew, na sequência, né, da cena, o Andrew pega o Wayne e eles vão para um restaurante de beira de estrada, assim, e eles veem que a notícia de que todas as pragas estariam ali se encerrando. Já não haviam mais mortos daquela doença, o mar já estava cedendo, os aviões pararam de cair, então tudo aquilo que tinha começado a acontecer desde que os quatro haviam chegado na cabana estava cessando com a morte do Eric. Então ali a gente acaba entendendo, não fica dúvida pra gente de que de fato aquilo tudo era verdade mesmo que eles falavam, né? Que os quatro ali daquele grupo falavam, né? E o filme termina com o Andrew e o Wayne dirigindo para casa. E esse daí foi o final de Batem a Porta. Então conte pra gente se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, ou se vocês concordam ou não com a nossa opinião aqui no filme. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, curta esse vídeo para ajudar a gente e até mais!